nessa noite, amém? Aleluia! Eu acredito que aqui tem muitas Esther, amém, irmãos? Amém, irmãos? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É um privilégio ter uma Esther, amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou estar fazendo a leitura. Eu já te deixei mais ou menos preparado maior aqui, porque a letra da minha Bíblia é muito pequena. Aleluia, Jesus. Está escrito assim. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Aleluia, Jesus. Eu vou esperar, sabe por quê? Porque o Jesus é bom demais, irmãos. Aleluia! Como dizem, para quem não me conhece, eu sou diaconisa Patrícia, amém? Sou casada com o homem mais lindo da igreja, amém? Aleluia! Aleluia, Jesus. Oh, glória, aleluia, Jesus. Acharam, irmãos? Aleluia. Oi, irmão. Oi, irmão Antônio. Aleluia, Tem que Jesus. aparecer, hein? Vou fazer a leitura, amém? Aleluia. Glória a Deus, ó Pai. Jornal Misericórdia, Jesus. Primeiro, o livro de Esther. Amém? Eu vou estar lendo até o 10, amém, irmãos? Aleluia. Foi no tempo de Xerxes que o rei reinou sobre 127 províncias, desde da Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidadela de Suzã. E no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus nobres oficiais. Estavam presentes líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e nobres das províncias. Durante 180 dias, ele mostrou uma enorme riqueza no seu reino, e o esplendor e a glória da sua majestade. Terminados esses dias, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio, de 7 dias, para todo o povo que estava na cidadela de Suzã, do rico ao mais pobre. O jardim possuía forrações em brancos e azul, presas com cordas de linho fino, tecido vermelho, ligadas por anéis de prata e colunas de mármore. Tinha assentos de ouro e de prata, num piso de mosaico, perfil mármore, madrepérola, outras pedras preciosas. Pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade, em diferentes taças de ouro. Por onde real, cada convidado tinha permissão de beber o quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que o servisse à vontade. Enquanto isso, a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres do palácio do rei. No 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o serviam que trouxesse à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem ao rei, a rainha Vasti, esta se recusou a ir ao rei, ficou furioso e indignado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor, ela já começa falando do rei. O rei Glória a Deus! Ele era rico, havia muitas coisas bonitas, caras. E esse rei, a partir de então, devido à sua riqueza, tudo aquilo que ele adquiria, ele sentiu o desejo de dar um banquete para o povo, amém? Para aquelas pessoas, aqueles que tinham nomes e nomes. Então o rei sentiu de dar aquele banquete para aquele povo, mas não por vontade, mas sim para mostrar o que ele tinha, e sim para mostrar o que ele havia possuído aos tempos do seu reinado. Mas o que acontece? Logo após, ele convidou não
somente os príncipes, e nem, não só os servos, os príncipes, mas sim, irmãos, os pobres, os ricos, abriu as portas para que todo aquele povo viesse ver o quanto que ele tinha, o quanto as suas riquezas, para que as pessoas vejam o quanto ele tinha tudo de bom, tudo de melhor. Mas só, irmãos, tem um problema, porque esse rei, ele era vaidoso sim por causa das suas riquezas. Por quê? Porque ele não queria guardar somente para ele. Aleluia! Ele queria dividir aquela riqueza, mostrando para aqueles que estavam ali, no meio ali próximo para ele. Mas o que ele faz? Além daquele banquete que ele vem oferecer, ele também oferece a bebida à vontade. E vamos lá, quando a gente está alegre, a gente também quer dividir com as outras pessoas, não é verdade? Aleluia! A gente quer dividir aquela alegria, mas só que a gente tem que perceber uma coisa, porque o rei só queria exibir a sua riqueza, mais nada. Ele não estava ali só para falar, nossa, porque eu acredito que ele não tinha nenhum tipo de compaixão, porque pelo fato dele ser rico, somente mostrar que ele é rico. Então ele, ali, como diz, a palavra de Deus, ela diz bem claro. Ali ele deu comida, bebida para aquele povo. E o povo ali por 180 dias, ou seja, 6 meses, comendo e bebendo à vontade, sem pagar. Glória a Deus! Então quem não queria, não é verdade? Então só o que acontece? Naquele tempo, quando o rei havia 180 dias, passou. Só que nesse tempo, se ele pedisse, ele não imaginava, nem pensava na sua esposa, nem se tocava naquele momento. Ele queria divertir, ele queria mostrar tudo que tinha, e de repente, naquele momento, parece que ele era solteiro, né? Pelo quando diz a palavra, a gente vai vendo. Então, o que acontece? Quase no final daquela festa, ele lembra que tem uma esposa, mas só que a esposa está lá fazendo o seu banquete para as mulheres, das esposas dos príncipes, dos reis, dos servos. Amém? Aí o que acontece? Ela também está dando banquete, e o rei também lembra dela. E ao lembrar, mesmo com o efeito da bebida, ele lembrou que tinha uma esposa, e faltava alguma coisa para ele também exibir para aquele povo, porque a Bíblia diz que Vasti, ela tinha uma beleza exuberante, ela era muito bonita, e por ser bonita, eu acredito que ela achava que naquele lugar só havia ela, não tinha ninguém que podia ocupar o lugar dela. E o que acontece? Só que ela estava enganada. Amém? Ela estava enganada. O que acontece? Logo que o rei lembra dela, procura os seus eunucos e faz com que vá até ela, adquirindo para que ela venha estar diante dele. Que ela venha com a coroa real, para que ele pudesse também exibir aquela beleza dela. Amém? Só que o que acontece? Os eunucos foram até ela. Só que, se você for parar para pensar, a rainha, ela recusou a ir diante do rei. Só que muitas das vezes, quando a gente recusa alguma coisa, nós temos que pensar nas consequências daquela recusa, daquela fato de não ir. Porque ela teve uma consequência por causa dessa decisão dela. Ela decide não ir estar diante do rei. Porque eu acredito, ela pensou assim, eu sou a rainha. Então eu acredito que assim, ela sendo rainha, nada poderia acontecer com ela. Só que ela estava enganada. Por quê? Só pelo fato dela ser casada com o rei, não daria o direito dela negar qualquer coisa ao rei. É verdade. E o que acontece? Isso, ela recusou. Eu acredito, se nós formos olhar com os nossos olhos carnais nos dias de hoje, nós, mulheres, se por um acaso nossos esposos fizessem da mesma forma que o
o rei fez, você faria o quê? Você iria? Porque você saberia que ele iria simplesmente apresentar ao povo somente a beleza e a coroa real que estava na cabeça dela. Eu acredito, irmãos, vamos ser sinceros, nós não iríamos, por quê? Nós íamos pensar assim: depois de tantos dias, ele vai lembrar de mim agora? Agora que ele vai lembrar de mim? Ah, mas eu não vou. Falaria ou não falaria? Não vou. Ficava de bico, não ia. E ela fez errado? Aparentemente, não. Por quê? Porque não era justo, né, irmãos? Porque ele teria que dividir tudo com ela. Porque além de tudo, era a esposa dele. E hoje não é diferente. Porque quando o nosso esposo diz: eu vou ali, é óbvio que você tem que ir. É verdade. Não é verdade? É óbvio que nós temos que ir. Porque ser obediente tem vida prolongada. Então nós temos que ser obedientes. E ela não foi pensando só porque ela era rainha. Ela não teria que fazer a vontade do rei. É óbvio que tinha. Mas o que acontece? Logo após ela recusar, os eunucos voltou até o rei. E o que acontece? Eles logo falou com o rei que ela não ia estar lá. Eu acredito que o efeito da bebida que ele havia tomado, do vinho, passou rapidamente, porque o rei ficou furioso com a recusa dela. Porque, né, quem era ela para recusar o convite de um rei? Era seu esposo, na verdade, mas antes de ser o seu esposo, ele era o rei. E o que acontece? Ele foi até... Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele foi pedir conselhos. Ele foi pedir conselhos àqueles que sabiam mais. O que ele deveria fazer pelo fato da rainha ter recusado o seu convite? Logo após eles falaram com ele para que ele viesse assinar um decreto para que isso não viesse a acontecer mais. Por quê? Porque a rainha Vasti, ela era conhecida, ela era uma influenciadora. Porque o que ela fizesse, as outras esposas também iriam fazer da mesma forma. Dali elas não iam mais obedecer aos seus esposos. Então o que acontece? Nos dias de hoje, para mim e para você, na casa do Senhor, quando nós estamos servindo ao Senhor, então nós, irmãs, somos influenciadoras lá fora. É verdade. Por quê? Por que nós somos influenciadora? Porque tudo aquilo que as pessoas veem você fazendo, elas também vão querer fazer. Mas quando nós estamos no caminho do Senhor, se você ora, você pode ter certeza que muitos vão orar. Se você busca, muitas também vão querer buscar. Então ela era uma influenciadora. Então, devido à sua recusa, isso era muito sério. Porque tudo que ela fazia, as outras também iriam também fazer. Então isso logo foi sem fato. Então o que acontece? Ela foi designada a ser retirada do reinado. Então, eu penso nessa noite, irmãos, olha bem para o seu irmão, olha bem na bolota nos olhos dele, diz para ele: há sempre alguém melhor. Diga. Vamos, irmãos. Glória a Deus. Fala mais uma vez, fala um voz de profeta. Há sempre alguém melhor. Há sempre alguém que vai fazer melhor do que você faz. Então, irmãos, que nós não viemos pensar na casa do Senhor ou em qualquer lugar que nós não somos insubstituíveis. Há sempre alguém melhor do que a gente.
Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E lá naquele meio de uma daquelas existia uma Radassa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa era a escolhida do Senhor para estar lá naquele lugar. Porque muitas das vezes, irmãos, às vezes nós não entendemos as coisas do Senhor. Porque às vezes é necessário que aconteça alguma coisa para que nós venhamos entender aquilo que Deus tem para mim e para você. Aleluia! Você pensa, nossa, está difícil demais. Está difícil demais. Mas Deus, Ele sabe o tempo de te exaltar. Deus, Ele sabe o tempo que Ele vai te levantar. Não é necessário você passar na frente de ninguém. O momento certo o Senhor vai te usar. O Senhor vai fazer a vontade dele. Sabe por quê? Há um tempo atrás, há muitos anos atrás, eu estava na congregação aonde eu estava congregando, eu, meu esposo, a Valéria, e uma certa feita, acabou o culto. Aí veio uma irmã diante de mim, eu não tinha falado para ninguém. Nem para o meu esposo eu havia falado. Mas naquele tempo lá, eu já estava lendo a palavra, o livro de Esther. E eu Aleluia! cheguei a falar para ele, eu nunca tinha falado com ele. Aí uma serva do Senhor, ela fazia parte do ciclo de oração. Recentemente ela tinha chegado lá. Aí logo após acabou o culto, ela virou para mim e falou comigo dessa forma: irmã, Deus manda te falar dessa forma. No tempo certo, o Senhor vai te trazer a palavra nesse livro de Esther que você está lendo. Eu não tinha falado para ninguém. Eu sei que era Deus, porque eu sei que ninguém sabia que eu estava lendo esse livro. E a história de Esther é uma história tão linda, porque através da vida dela, irmãos, ela salvou o povo. Aleluia! O povo salvou a própria vida dela. Por quê? Porque ela soube chegar diante do rei. Ela não fez as coisas de qualquer jeito. Ela não fez as coisas de qualquer maneira. Glória a Deus! Na casa do Senhor, na presença do Senhor, nós não fazemos nada de qualquer jeito e nem de qualquer maneira. Nós temos que aprender, nós mulheres, que nós não temos que fazer as coisas de qualquer jeito. Porque ela teve sabedoria. Ela teve sabedoria, sabe por quê? Porque quando ela foi chamada para fazer parte daquelas virgens, ela era tão obediente, irmãos, que ela chamou a atenção de um deles, um dos eunucos que cuidavam delas. Ela caiu nas graças dele, porque ela passou a ser a preferida ali. Tudo para ela era de melhor. E quando Deus está no negócio, tudo para você é de melhor. Aleluia! Ele não vai te dar nada, vai te dar resto nenhum, Ele vai te dar de melhor. Aleluia! Glória a Deus. Sabe por quê? Porque quando Deus levanta um homem ou uma mulher de Deus, Ele não levanta para dar qualquer coisa. Ele levanta para fazer aquilo que Ele tem na minha e na tua vida. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E dessa forma aconteceu com ela. Então ela foi com sabedoria. Sabe, ela teve a paciência de esperar o tempo certo. Só que naquele momento ela não sabia os planos de Deus dela naquele reino ali. Ela não sabia. Mas no certo tempo assinaram um decreto para que viesse matar todo o povo de Deus ali. Só que o tio dela fez com que ela soubesse. E logo ela soube, sabendo, logo ela pediu para que todo aquele povo de Deus viesse jejuar 3 dias. Simplesmente 3 dias, 3 noites. Simplesmente, sabe por quê, irmãos? Deus, Ele não precisa de multidão. Ele precisa simplesmente de um verdadeiro adorador. Ele só precisa de um pouquinho, como diz a irmã aqui nessa noite. É só de um pouquinho. Era simplesmente 3 dias para que ela chegasse diante daquele rei. E outra, para chegar até o rei, você acha que chegariam de qualquer maneira? Não. Ali você tinha que ter reverência, tinha que
mandado decreto para matar o seu povo. Ela também convidou ele. Porque nesse momento, o inimigo também, irmãos, a gente precisa ter estratégia do inimigo. Aleluia, glória a Deus. Ela deu simplesmente 2 banquetes. E através daqueles banquetes, ela chegou até a graça. Ela conseguiu conquistar o reino somente com a sua paciência, sua benevolência. E eu acredito, irmão, que não é diferente na nossa vida. Nós temos que ter paciência. Sabe, muitas das vezes nós queremos sair atropelando tudo, sem esperar a vontade de Deus. Sabe, às vezes nós queremos ganhar a nossa família com arrogância, com ignorância, mas não é dessa forma. Sabe por quê? Nós não vamos ganhar na nossa família, não é abraço do braço, não é no grito, não é na arrogância, não é na ignorância. É através do jejum, é através da oração, é através da perseverança. Então, irmãos, o que eu tenho para nós nessa noite? Que nós devemos ser perseverantes naquilo que nós precisamos, naquilo que nós necessitamos. Sabe por quê? Porque quando nós somos perseverantes, o Senhor, Ele contempla, Ele sabe do que nós precisamos, Ele contempla isso. Muitas das vezes nós podemos pensar, está demorando demais, mas nós temos que entender que o tempo de Deus não é nosso. Não é o nosso. Então eu acredito nessa forma. Essa rainha ela foi muito esperta, porque o Senhor Ele dá estratégia na hora certa. Geralmente em uma conversa com uma irmã de um outro ministério há um tempo atrás, eu conversava com ela, eu falava com ela: irmã, você já parou para pensar que os nossos problemas, ela é como se fosse uma conta de luz? Ela virou para mim e falou: mas por que, irmã, você fala isso? Porque quando a conta chega, no momento, você não tem dinheiro. Como você vai pagar ela? Não tem. Só que no momento certo, o dinheiro chega. Não é no nosso tempo, mas no tempo de Deus. O dinheiro chega, você paga a conta. E nossos problemas é a mesma coisa. Por quê? Porque na hora que ele chega, você pensa: pronto, o que é que eu vou fazer? Mas naquela hora você não sabe nem o que você vai fazer. Mas no momento certo, o próprio Deus, Ele te dá estratégia para resolver aquele problema. Aquele problema que muitas das vezes parece ser grande, mas para o nosso Deus é pequeno demais. Para o Deus que nós servimos, os nossos problemas é pequeno demais. Então, e nessa noite nós não viemos, irmãos, sair daqui da mesma forma. Sabe por quê? Nós temos, muitas das vezes nós falamos, nós temos que perseverar, mas não persevera. Nós temos que fazer, mas não faz. Fica